O tema de hoje é a necessidade da infância para a encarnação do Espírito. Deus, na sua bondade infinita, não nos julga da mesma forma que nós julgamos o nosso próximo. Deus é tão bom e tão justo que no momento da volta à vida corpórea, o Espírito, por um período curto, não deixa manifestar as suas tendências, sejam elas boas ou más. Então a família, quando recebe o recém-encarnado, naquela figura angelical e fofa, já é um espírito velho. Mas, como espírito velho que ele está encarnado para continuar a sua trajetória evolutiva, assim como hoje nós ainda continuamos progredindo. E chega no seio dessa família para o quê? Para ser lapidado, com novos conhecimentos, com novos valores morais, com condutas de comportamentos mais corretos. Então, quando os pais ou os responsáveis recebem esse ser, tem a grande responsabilidade de ajudar que naquele momento aquela criatura linda e maravilhosa não manifestou ainda a sua face real, que no momento que isso vem acontecer por volta do início da pré-adolescência, ele tem a condição de não cair nas suas más inclinações, fazendo uso daquilo que os pais ou os responsáveis lhe ensinou. A criança tem um poder incrível de absorver novos conhecimentos. E isso fará a grande diferença na sua vida futura, na fase mais madura, quando ele estiver livre para fazer as suas escolhas. Então, o ser, quando começar a se manifestar a sua face real, deixando para trás aquela figura angelical, muitos pais vão dizer: nossa, mas o meu filho mudou da água para o vinho. Tem aí algumas observações. A criança, no momento derradeiro, onde ela começa a fazer as suas escolhas, com todo o conhecimento que ela aprendeu nessa nova existência, ela pode estar diante de uma prova, diante daquilo que a fez sucumbir em outras existências. E ela pode não optar mais em cair naquele mesmo erro. Mas ela pode cair, mas ter a condição daquele aprendizado novo de voltar atrás e se restabelecer. Mas também poderá ter a sua escolha de continuar errando. E aí os pais falam: mas meu filho mudou da água para o vinho? Mas por quê? Porque ele está demonstrando a sua verdadeira face, como ele realmente é. Então, a responsabilidade daquele que recebe o Espírito para lapidar é muito grande. Porque existem os pais que não dão a mínima, nem a base mínima para que ele possa tomar decisões corretas no futuro. Não transmite nenhum tipo de novas informações. Então aí está a diferença daquele pai que ensinou tudo, mas o filho resolveu continuar no erro, e aquele pai que o filho cai no erro porque nada foi lhe passado. Então a grande responsabilidade é quando for perguntado no plano espiritual: o que foi feito daquele que eu te confiei? E cada um terá a sua resposta ou não, mas Deus sabe daquele esforço que o pai fez para transmitir tudo de bom àquele ser. E quando a gente fala de lapidar, o que significa isso? Então nós trazemos todas as nossas más inclinações e é como um diamante bruto quando ele é encontrado. Quando ele encontra, a pessoa sabe que aquilo tem um valor, sem lapidar. Mas que ele lapidado, ele vai valer muito mais.
aquela pedra bruta, ela não é tão bonita, ela não é tão vistosa. Mas à medida que o lapidador vai tirando as impurezas, pouco a pouco, delicadamente, que é como se nós estamos passando pela vida, o aprendizado que nós estamos tendo, a vida nos traz esse processo de lapidação junto com os ensinamentos que nós recebemos. E à medida que ele vai lapidando, até o ponto que aquela pedra, que era de um tamanho grande, ela vai se tornar pequenininha, num diamante puro e de extremo valor. É isso que nós estamos fazendo na nossa trajetória terrena. Nós estamos sofrendo a lapidação através da convivência com o outro, através das dificuldades, através das felicidades que nós encontramos dentro da família e fora dela. Tudo é um processo de aprendizado que conta um processo de lapidação, até o momento em que a gente se encontre com o espírito puro, livre, despojado dessas imperfeições. Então, nós estamos chegando aí no Dia das Crianças e os pais vão dar presente para os seus filhos. É tão bom para os pais dar para os filhos aquilo que nunca teve e as crianças receber. Mas também o que vale é esse processo diário, onde o presente da vida, os valores de ensinar respeito, empatia, solidariedade, fraternidade, demonstrando o que é a essência do amor nesse mundo de desterro, de tantas dificuldades. Mostrar esses valores que o dinheiro não compra. Então, de que adianta apenas se dar as coisas materiais se não mostra as coisas que é realmente importante para o espírito? Saber que as dificuldades da vida faz parte da existência, porque muitos pais se endividam para dar aquilo que não pode aos filhos, enquanto é muito mais fácil explicar. Nesse momento eu não posso, mas quando eu puder eu faço. Dar. E no momento nós estamos passando por um momento difícil, a criança vai entender. Por mais que naquele momento ela gostaria de ter tal objeto, mas já está mostrando valores de que no futuro nós não teremos tudo. Que nem tudo nos é possível. Isso não tem que fazer da gente pessoas frágeis, frustradas, mas nos faz pessoas valentes, que com força, com objetivo, para buscar se aquilo realmente é essencial. E Jesus passou isso para os seus discípulos. A importância dessa pureza da criança em plena infância. Mas Jesus não diz que o reino dos céus é para as crianças, um espírito antigo e imperfeito, mas aqueles que se assemelham àquela criança fofinha, lindinha, que a gente tem vontade de apertar as bochechas. Aquela pureza de espírito, aquela beleza que toda criança tem, que nós também já tivemos. Hoje nós somos o resultado, não como o diamante puro e perfeito, mas nós estamos em via de nos tornarmos espíritos assim. A gente ainda é imperfeito, nós habitamos num planeta de provas e expiações. Nós passamos por momentos desafiadores e quão desafiadores são. E com certeza nós nos lembramos em muitos momentos de dificuldades que nós passamos com os nossos pais ou com os nossos responsáveis. Em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4, os discípulos sempre indagavam Jesus quando eles tinham uma dúvida. E eles perguntam para Jesus, chegam a Jesus e perguntam a ele: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E assim Jesus chama o menino e coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterem e não fizerem como esses meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o convite que Jesus nos faz. Nem sempre nós conseguimos ser humildes, nem sempre nós conseguimos ser resignados. Faz parte. Mas nós temos a conscientização de que a transformação interior, ela é necessária para que a gente evolua um pouco mais, para que a gente possa habitar outros reinos, como Jesus, que não pertencia a esse reino, ele dizia, meu reino não é daqui. Jesus era um espírito extremamente elevado. E nós somos daqui, porque nós ainda não somos. Nós temos muita coisa para aprender. E além de aprender, de adquirir o conhecimento, colocar em prática. Os discípulos eram pessoas como nós. Pessoas também imperfeitas, que ouviam os ensinamentos vindo diretamente de Jesus, mas tinham suas dificuldades também de lapidar as suas imperfeições. Mas o trabalho de divulgação, o trabalho na tarefa do bem, ajudou e muito nesse processo. E é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, trabalhando, adquirindo todo o conhecimento para que a gente também possa fazer a diferença na nossa vida, transformando o nosso interior e fazendo a diferença na vida de muitos, seja eles conhecidos ou não. No Livro dos Espíritos, na questão 383, no livro 2º, no capítulo 7, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E o Espírito da Verdade, ele é categórico, claro. O espírito, quando encarnado, ele está aqui para se aperfeiçoar. E na fase da infância é mais acessível às impressões que recebe, que pode ajudar muito no seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. A responsabilidade diante daquele ser que chega na nossa família. Na questão 385, ele completa. Quando aquela criaturinha bonitinha, ela começa a ter as suas próprias vontades. E ele pergunta assim para o Espírito da Verdade, de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da infância e entrar na adolescência? É o espírito que se modifica? E o Espírito da Verdade responde, é o espírito que retoma a sua natureza real e demonstra como ela verdadeiramente é. Como foi dito, o espírito é velho, assim como nós já teve outras tantas encarnações, mas traz consigo as marcas das suas escolhas, boas ou más. E ele continua aqui, não sabeis o que essas crianças são, o que foram e o que serão. Tudo vai depender do ambiente familiar e o que esse ambiente vai ofertar a ela. E a mãe, quando recebe esse ser, o amor é tão grandioso que no processo da reencarnação, aquele espírito que está entrando na sua família pode ter sido alguém que tenha conhecido em outras existências, como não? Se o conheceu, pode ser alguém que tenha prejudicado, ou ele tenha lhe prejudicado, mas o amor, olha como Deus é bom e justo. Nesse processo, o amor
acaba fazendo com que aqueles seres acabam reparando um ao outro. Através do amor se vence atritos. E se eles persistem, a convivência faz com que aquilo se amenize, até não existir mais, ou que exista mais saber conviver. O contato da criança, mais importante, é esse elo de amor, que é o que ela vai transmitir depois nesse processo de empatia, de respeito, de afinidade, onde quer que ela esteja. Mesmo que a pessoa na fase mais madura, ela esteja sendo prejudicada. Não retribuir o mal com o mal. São valores que são ensinados. E no finalzinho aqui, ele acaba fechando o nosso tema da tarde, onde ele diz assim: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, para melhorar-se, e a fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. E quando se pode reformar seu caráter na fase da infância e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pelo qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, ela é necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e regem o universo. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de reencarnar, nós trazemos tudo. Porque é muito interessante quando a pessoa morre, a pessoa diz, pode ser a pior das criaturas, foi para o céu. Não, ela vai levar com ela seus méritos e os seus deméritos. Toda lei que foi infringida será reparada numa próxima oportunidade. Então, nós, enquanto pais, enquanto filhos, nós temos responsabilidades e deveres. Se cada um seguir pelo caminho do bem, nossa tarefa foi realizada. Mas, se mesmo com todo o amparo aquele ser se escolher pelo caminho do mal, Deus sabe o esforço que cada um tenha feito. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para que a gente possa entender como a criança na fase, até os seus 6, 7 anos, ela tem facilidade para compreender as coisas. Um pai, um grande empresário, um homem muito rico, ele teve uma ideia de mostrar ao seu filho como é feio e triste a vida de uma família pobre. Ele queria se vangloriar dos seus bens materiais, da sua riqueza. E resolve levar o seu filho de 6 anos para visitar uns parentes que viviam no sítio, uma família simples, humilde. E lá ficaram 2 dias, e a criança observando tudo, todas as pessoas da família. E o pai feliz por ter podido mostrar ao filho como é ruim ser pobre. E aí ele diz aí, filhão, como é que foi a viagem? Você gostou? Ele falou, papai, foi muito boa. Você viu como é difícil a vida das pessoas pobres? Como é difícil as pessoas terem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, ter que colher. E ele achou que ele estava fazendo uma maravilha para mostrar isso para o filho, né? Ele disse assim, eu não sei nem como é que as pessoas conseguem viver morando na pobreza. E aí o filho ficou pensativo. E aí o pai disse assim, então, o que você aprendeu, filho, com essa visita à nossa família pobre no interior? E aí o menino parou, olhou firmemente para o pai e respondeu com toda a sua maturidade de 6 anos e disse assim, pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4 que correm pela roça, felizes da vida. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho infinito, não tem fim.
Nós temos a lua no céu e eles, durante a noite, têm um céu estrelado, infinitamente cheio de estrelas, e a lua no céu clareando a estrada. Nosso quintal vai até o portão e eles têm uma natureza inteira ao seu redor. Nós temos alguns canários que por cima vivem dentro de uma gaiola preso. Eles têm todas as aves do céu voando livres e felizes. Nossa comida, ela é toda industrializada e a maioria das vezes congelada. Eles não, eles pescam peixe no riacho, eles colhem a verdura fresquinha na horta. Enfim, papai, a alimentação deles é muito mais saudável, a nossa não. E além do mais, eu observei que eles rezam antes de comer. Enquanto nós aqui em casa, sentamos à mesa, falamos de etiquetas, negócios, cotação do dólar, eventos sociais. Comemos, empurramos o prato e pronto. E pior, quando eu fui dormir no quarto com o Toninho, passei vergonha, pois eu nem sequer orar eu sabia. Enquanto o Toninho se ajoelhou, agradeceu por todo o dia, por toda a dificuldade, inclusive por nossa visita, agradecendo a Deus por estarmos lá, eu nem sequer sabia fazer uma oração. Enquanto nós aqui entramos no quarto, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, eu dormi na rede do Tonho, sabe por quê? Porque ele dormiu no chão. Não tinha uma cama reserva. Enquanto aqui em casa, nós colocamos a empregada para dormir no pior quartinho, junto com os entulhos, coitada, sem nenhum conforto, ao passo que nós temos camas macias e quartos vazios sobrando, reservado apenas para aqueles hóspedes chatos e gananciosos que recebemos em nossa casa. E conforme o filho falava, o pai foi ficando vermelho, ele foi ficando envergonhado, ele foi ficando estarrecido. Então o filho, na sua sábia ingenuidade, olhou para o pai, abraçou o pai e disse: Pai, muito obrigado por mostrar como nós somos pobres, como nós somos mesquinhos. Hoje eu tenho uma ideia do que realmente tem valor. Nós nos enganamos com as coisas da vida, você não acha, papai? Então, mostrar valores que vamos levar para a vida, que marca a nossa infância, fará da gente um adulto muito diferente. Que possamos dar esses valores como presente todos os dias para as nossas crianças.